dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. Ó Jesus, que amais as almas pelo vosso coração, dai que todos com proveito frequentemos a missão. Dai que todos com proveito frequentemos a missão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos a missão. São dias de misericórdia, são dias de consolação. São dias de misericórdia, são dias de consolação. É favor de vossa graça, de nossa alma salvação. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Ó Jesus misericordioso, concedei-nos o perdão. Vinde pais, vinde mães, vinde filhos, vinde todos à missão. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Vinde agora, pois é tempo de cuidar da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, andemos de cabeça erguida e vamos trazer o transcendente para o imanente. Que o nosso coração seja segundo o coração de Deus, como comenta o Padre Cândido Amantini, e que todos tenham o Espírito de Deus, como comenta nosso glorioso patriarca São Bento em sua regra. E vamos progredir sempre mais e mais a Deus, viver em fraternidade e anunciar o Evangelho pelo mundo afora. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno de Jesus e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. Há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas
e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vós apegais à tradição dos homens. Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbão, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a discussão com os fariseus. Os fariseus partiram para a ignorância com Cristo Senhor. Eles ficavam na tradição dos antigos, na tradição judaica dos antigos. Lavar as mãos, os pratos, os jarros, tudo muito bem lavado. Mas não adiantava nada, porque lavava todas as vasilhas muito bem. Mas no interior, o coração estava longe de Deus, porque estava carregando maldade, não vivia os mandamentos de Deus, não vivia a lógica de Deus, não vivia o amor, semeando justiça, paz e amor. O que adianta se fazer as coisas corretíssimo, lavar um copo, uma panela, muito bem, mas o coração estiver longe de Deus? A lógica é se andar com roupas brilhantes por fora, mas no interior estiver na escuridão, a alma estiver na escuridão, na lama, no barro do pecado. O que adianta? Se anda bem brilhante, com roupas finas de ouro. Roupas finas de ouro é argumentando, é se anda bem arrumado, lava bem as coisas por fora, mas o coração está longe de Deus. O interior está na escuridão. O que adianta? E na realidade em que transparece em nosso cotidiano, infelizmente, nós vemos muito essa lógica entre a sociedade, seja na sociedade política, numa sociedade acadêmica, numa empresa. Nessa discussão de Jesus com os fariseus, nós vemos a lógica. Gente que se diz está andando por fora brilhante, mas no interior está na escuridão, porque o coração está longe de Deus, não está tendo o coração segundo o coração de Deus, não está vivendo o amor, não está amando o próximo. O que adianta se anda brilhante, se lava bem as mãos, lava bem os copos? Estavam os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém e reuniram-se em torno do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles observavam e perceberam que os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo comiam os pães sem lavar as mãos. Na lógica deles, com as mãos impuras. Só dizia esse argumento, que os discípulos comiam o pão com as mãos impuras, mas o coração dos fariseus estava longe de Deus. Argumentaram
para o Senhor, que os discípulos do Senhor comiam os pães com as mãos impuras, mas não olhavam para eles. A lógica, primeiramente, para falar do próximo, temos que olhar primeiramente como nós estamos vivendo, como está o nosso coração, como está a nossa convivência social com o próximo no dia a dia. Não julgar ninguém. E os fariseus e os escribas estavam julgando e pegando tradições antigas. A tradição da antiga aliança. Não vivia a tradição da nova aliança que Cristo Senhor chegou para tudo ser renovado. E os fariseus e os escribas não viviam os mandamentos da lei de Deus. Eles só olhavam para eles, por fora, mas não olhavam para o interior. Lavavam os copos, os jarros, as panelas muito bem, deixava brilhando. Mas o coração estava longe de Deus. O que adiantava? E o nosso Senhor Jesus Cristo, dialogando com eles, citou lá uma perícope do profeta Isaías. Com muita razão, Isaías profetizou, e Jesus já chama eles de hipócritas. E Jesus argumenta a perícope que Isaías profetizou, está lá no primeiro Isaías, na segunda parte do primeiro Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essa perícope está lá no primeiro Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Dizer uma palavra é fácil. Agora, primeiramente, temos que analisar como nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo corretamente a lei de Deus. Por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, argumenta essa perícope lá do primeiro Isaías. Que eles honravam com os lábios, falavam, gostavam de falar palavras bonitas, mas o coração estava longe de Deus, porque não viviam os mandamentos. Deixando o mandamento de Deus, vós apegais à tradição dos homens. Não viviam os mandamentos de Deus, mas ficava apegado na tradição do mundo, na tradição física. Na realidade em que transparece em nosso cotidiano, na sociedade, se em uma sociedade, numa pátria, as pessoas apegarem todos os costumes. Se um representante de uma nação estabelecer uma lei, uma ordem, e as pessoas viverem aquela lei e deixar os mandamentos do Todo-Poderoso, viverem a tradição que foi estabelecida pelo representante daquela nação. É a lógica que Jesus fala. Deixando o mandamento de Deus, vós apegais à tradição dos homens. Os fariseus e os escribas deixavam os mandamentos de Deus e apegavam à tradição humana. E Jesus conversa: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição, que viviam somente a tradição do mundo, não buscava a tradição do transcendente. E Jesus continua tudo, pois, falando lá do Pentateuco de Moisés, do mandamento da tábua da lei, honrar pai e mãe. É o amor, é a fraternidade com o pai, com a mãe. E na realidade em que vivemos, na convivência social, em nossa sociedade, Jesus nos orienta hoje. Na realidade, pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. É viver a fraternidade com o pai e com a mãe, semear justiça, paz e amor.
que em nossa sociedade atual vemos tanta imprudência, familiares nas casas, os filhos não vivem a fraternidade corretamente com os pais. Mas o que Deus, o Todo-Poderoso, nos orienta é honrar pai e mãe, viver a fraternidade do amor. Que todos os entes humanos se convertam e vivam os mandamentos, tudo o que está escrito na lei de Deus, façam penitência e semeiam justiça, paz e amor. Que o Evangelho, já no capítulo 7º do Evangelho segundo Marcos, é os fariseus e os escribas observando as coisas por fora, mas não olhavam para o interior deles como eles estavam. E a lógica é que o coração deles estava longe de Deus, não vivia os mandamentos de Deus. Que todos os entes humanos sejam prudentes, que tenham o coração segundo o coração de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam prudentes, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Mãe Imaculada, ó meu belo amor, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os entes humanos, que todos sejam prudentes, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei-o, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de todos os santos e santas, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria,